Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esta é a 13ª aula do nosso curso de Espiritualidade para os Animais. Meu nome é Carla Cavalca, sou especialista em homeopatia veterinária e vamos falar sobre homeopatia hoje. Primeiro, eu preciso só fazer uma ressalva do porquê a homeopatia é tão importante no espiritismo. Em primeiro lugar, porque o seu criador e organizador, Dr. Hahnemann, ele fez parte da codificação de toda a obra, de toda a doutrina espírita, né? E tem mensagens dele no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 10, tem comunicações dele, várias comunicações, na Revista Espírita, no livro A Loucura sob o Novo Prisma, do Dr. Bezerra de Menezes, ele também tem uma comunicação. Então, tem uma intimidade profunda com o Espiritismo. Fora que a homeopatia atua na energia vital do indivíduo, né? Então, por isso que ela é tão importante para nós. Então, vamos começar, em primeiro lugar, o que é a homeopatia. Eu acho que é uma coisa importante esclarecer. Muitas pessoas ouvem falar o que é homeopatia, mas não sabem, na verdade, como funciona, o que é de verdade. Dizem que é um método natural. Não é bem assim. Ela é uma ciência. Ela é um princípio terapêutico, que tem as suas características próprias, totalmente diferente da medicina atual, da alopatia. Inclusive, esses termos, homeopatia e alopatia, foram criados por Hahnemann, né? Então, a gente tem o primeiro princípio da homeopatia, que é a similaridade. A gente conhece, através de Hipócrates, essa lei, entre outras leis naturais, né? Hipócrates, já naquela época, tinha identificado que uma substância que produzia determinada coisa num organismo era capaz de curar essa mesma alteração. Em cima disso, Hahnemann trabalhou. Hahnemann era um médico alemão formado e no início da sua carreira ele se revoltou com as práticas médicas daquela época. Eram práticas muito ruins para o paciente, muito prejudiciais, né? Então ele se revoltou, fechou o seu consultório, apesar do sucesso que ele tinha, né? E para ganhar o sustento, ele foi traduzir algumas obras médicas, né? Em uma dessas traduções, ele teve um insight e começou a pesquisar e a elaborar a homeopatia a partir desse insight. Então, o segundo princípio importantíssimo dentro da homeopatia é o vitalismo. O que é o vitalismo? O vitalismo é a energia do indivíduo atuando segundo os estímulos que ele sofre. Então, a gente tem no médico brasileiro, o professor Dr. Maffei, ele foi um grande médico, foi, na sua época, muito renomado, convidado pela Sorbonne para dar aula lá. Ele foi um grande vitalista, ele era um patologista. No entanto, ele via com clareza os movimentos do organismo. E ele traz para a gente uma definição muito simples
do que é uma moléstia, né? A moléstia é uma reação do organismo a uma agressão que ele sofreu, sempre tentando se encaminhar para a cura, né? E o outro princípio básico e fundamental da homeopatia, quando Hahnemann começou a experimentar e desenvolver, foi a experimentação no ser humano sadio. Então, não houve experimentação em animais, não houve experimentação em pessoas doentes. As experimentações dos diversos medicamentos foram feitas nos seres humanos sadios. E essa técnica, naquela época, foi uma novidade. Ele inaugurou o sistema duplo cego, coisa que acho que poucas pessoas têm esse conhecimento. Tamanha a grandiosidade dessa técnica terapêutica, né? E dentro de todas essas experimentações, o que ficou muito claro para Hahnemann foi a necessidade da individualização. Então, a gente tem vários estímulos e as pessoas vão reagir das mais variadas maneiras, e os animais também, porque cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua capacidade de reagir a determinado estímulo, a determinada injúria, né? E outra coisa importantíssima dentro da homeopatia é o medicamento. O medicamento, ele não tem matéria, ele tem o seu poder curativo desperto através da diluição e sucção. Sucção seria a agitação. Então, após várias diluições e agitações, ele tem o seu poder curativo liberado, a sua força vital também, né? Então, a gente não tem matéria no medicamento homeopático, isso é importantíssimo. Por isso que ele consegue atuar na energia vital. Horas, ele é uma energia, então ele atua na energia. E aqui chegamos num ponto muito importante, porque algumas pessoas que conhecem a homeopatia pensam assim, você vai descobrir o seu remédio de fundo, porque você tem o seu remédio único. Não é bem assim que acontece, tá? O indivíduo, ele vai ser tratado a cada período com um medicamento de cada vez. Um medicamento que cobre todos os sintomas naquela fase da doença, né? Então, o que se vê por aí muito comumente, muito divulgado, é um pool de remédios homeopáticos, que nem a farmácia Almeida Prado faz, os compostos, né? Os complexos. Isso é totalmente contra o que Hahnemann ensinou, tá? É importantíssimo que a pessoa tenha conhecimento disso para saber se ela está se tratando com homeopatia mesmo, ou com alguma coisa que se diz ser homeopatia e é alguma outra coisa e não homeopatia, tá? Então, é o que Hahnemann ensina, que a cada momento do desenvolvimento da moléstia, a gente vai ter um medicamento que atua em todos os sintomas que ele estiver apresentando. Muito bem. Agora eu gostaria de trazer para vocês alguns casos
clínicos, veterinários, de muito interesse. Uma das coisas muito difundida e que é um erro total é dizer que a homeopatia é boa, mas é lenta, né? Então, não tem nada mais rápido do que a homeopatia, num caso agudo. Agora, num caso crônico, nem a alopatia vai ser rápida. A gente precisa ter uma visão clara do que é um sintoma e do que é a moléstia verdadeiramente, né? Porque simplesmente acabar com uma dor, acabar com uma dor de cabeça ou com uma febre, isso não é resolver o problema, né? Isso é mascarar um sintoma. Mas, nos casos clínicos agudos, não tem nada mais rápido do que o tratamento homeopático. Como nesse caso desta gatinha. Ela começou com uma cistite aguda. Cistite é uma baita inflamação da bexiga, né? E a gatinha começa a ter problemas para urinar, dor, né? Urina em gotas, com sangue. Mas olha as particularidades, a individualização, né? Ela quer ficar no colo e não quer beber água. Então, isso é muito característico deste medicamento, que foi usado desta maneira, mas após o segundo ciclo de 1 hora, a gatinha já estava apresentando alívio, entende? Por isso que ela ficou tomando o remédio por 5 dias. Foi o melhor remédio para ela naquele momento. Este outro gatinha, né, também, tinha os mesmos sintomas de cistite, mas, novamente, olha a individualização, né? Ela não queria conversa com ninguém, ela não queria que ninguém tocasse ela e ela estava com muita sede. E, novamente, foi selecionado o melhor medicamento para essa gatinha naquele momento. E ela saiu desse quadro agudo também com muita facilidade, muito sossegado. E a gente tem casos emergenciais, né? Também, que, nossa, é de muita ajuda a homeopatia, muita. Esta gatinha, de 11 anos, né? De repente ela apareceu totalmente prostrada e com muitas dores. Ela se contraía bastante sob o abdômen, por isso que a gente sabia que eram dores abdominais. As extremidades todas estavam muito frias, ela estava com as mucosas azuladas e gemendo intensamente. Ela ia morrer, ela estava num quadro agudo, terrível. E foi selecionado o melhor remédio para aqueles sintomas, né? E por 2 horas e após, e depois continuou tomando, mas após estas 2 horas de evolução, ela já tinha saído do quadro de risco de morte, né? No terceiro dia, ela tinha fome, mas ela tinha náusea quando via a comida, ela estava bebendo água normalmente, ela só queria ficar no colo. Então, de novo, a gente repertorizou e chegou em outro medicamento que cobria melhor esta fase. Este quadro de intoxicação, depois fomos pesquisar, e era característico de um óleo usado em lubrificação de máquina de costura. E a dona dessa gatinha, ela costura e ela tinha isso, ela tinha esse óleo em uso na casa dela. E foi descoberto que a gatinha tinha lambido esse óleo.
Então ela tinha se intoxicado, realmente, era um quadro agudo de intoxicação grave, né? E quase que ela morre. Esse foi um caso muito legal também, que é um coelhinho de estimação. Hoje em dia, coelhos são muito bons como pets, né? Está crescendo bastante a adoção de coelhos como pet. E ele pulando, brincando, ele pulou dentro do balde d'água da dona, porque eles estavam no quintal e ela estava lavando roupa, cuidando da casa, e ele pulou dentro do balde e quase se afoga. Como ele é um cliente que mora bem perto da clínica, chegou rápido na clínica, ele estava com uma dificuldade respiratória horrível e os estertores pulmonares eram bem audíveis, né? Bom, ele tinha água no pulmão, com certeza. Então, lançamos mão do principal medicamento para esse tipo de quadro e após a 1 hora de medicação, ele já não tinha mais os estertores e a respiração foi normalizando e mantivemos o remédio por uns 3 dias, né, só para garantir, e ele se recuperou muito bem, não teve problema nenhum. Este outro também foi um caso agudo, em que essa gatinha ela ia castrar e ela vomitou, né? Após a anestesia, ela vomitou e aspirou esse vômito. Isso é um acidente que todos nós nos preocupamos muito na veterinária, por isso que o jejum é tão recomendado antes de uma intervenção cirúrgica, né? E aí, também foi socorrida com o antimônio tartárico também, e ela se recuperou muito bem, não teve nenhum problema, tanto que a proprietária fez a castração 10 dias depois. Este é um caso também de agudo, um quadro agudo, mas uma explosão de doença crônica. Por quê? Porque essa cachorrinha, ela tinha um problema de epilepsia. Ela era uma epilética, né? Mas, em um determinado dia, ela simplesmente surgiu com uma crise aguda de gastroenterite hemorrágica e, logo após vomitar e ter essa diarreia intensa, ela desmaiou. Desmaiou na minha frente, no consultório, com hipotermia. Bom, isso é um quadro clássico para este medicamento, tá? E ele tirou ela dessa crise aguda e já no dia seguinte já comeu, já bebeu e não vomitou mais, né? Começou a normalizar a diarreia e no terceiro dia ela já tinha fezes pastosas. Não é querendo dizer que medicação homeopática é milagrosa, não é nada disso. É para ter uma ideia de como a ação em um quadro agudo é rápida, tá? Porque isso foi um quadro agudo. A gente realmente tem ações de quadros agudos muito rápidas, tá? Outra explosão de doença crônica, mas aqui tinha um cunho todo comportamental, né? Então esse cachorrinho, após a castração, isso foi bem marcado, tá? Ele começou a ficar apático, ele só queria colo, super carente, chorava muito e também não queria quase beber água. E foi também ministrada a medicação para ele, mas olha, a cada 15 dias. Esse tratamento foi mais longo. E após os 2 meses que ele tomou a medicação, ele voltou ao estado anterior à castração. Esta cachorrinha, filhotinha, também, ela começou a ter convulsões repentinas, tá? Uma epilética.
E desde novinha já mostrava o problema dela. Mas, com a medicação adequada, ela teve um desenvolvimento muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ela conseguiu se equilibrar e, pelo que eu tive notícia dela, ela não teve mais nenhum episódio convulsivo após 3 meses. Outra explosão de doença crônica, muito frequente hoje em dia, por causa de problemas da coluna, né? Isso é muito comum, vemos isso em muitos animais, né? Esta Rottweiler de 12 anos teve uma crise de coluna, né? Teve fraqueza dos posteriores, não apoiava o membro posterior direito e tinha muita dor. De novo, fizemos a repertorização e entramos com a medicação adequada para os sintomas e para aquela fase. E ela, após o 5º dia, já tinha uma melhora, começamos a espaçar mais a medicação, e depois de 15 dias ela já não tinha mais sinal de dor e conseguia andar normalmente para um cachorro de 12 anos, né? E manteve a medicação semanalmente. Outro quadro de explosão de doença crônica. Aqui era um tumor. Esse era um bacezinho, né? Também de 12 anos. Ela tinha uma massa abdominal enorme. Era o baço. Ela tinha um tumor de baço, tá? Quando ela chegou na clínica, ela não comia e vomitava amarelo. Ela estava magra, caquética, desidratada, parecia que ia morrer. Parecia mesmo. E eu não achava que fosse conseguir alguma resposta por causa do avançado do problema. E receitei a medicação, não tendo muita esperança, mas quando a pessoa retornou, ela que me relatou, tá? Que ela ficou sem vômito e depois de 15 dias ela tinha ganhado peso. Essa cachorrinha, ela retornou após 15 dias, tá? Tamanha resposta positiva teve. O tumor de baço a gente acabou fazendo ultrassom, não era operável de maneira nenhuma, e ela se manteve com a medicação por mais tempo, até que ela veio a falecer normalmente com o tumor, né? Outra doença crônica, agora é uma doença verdadeira, né? Este gato, ele tinha feito uso de Revolution e ele apresentava os linfonodos aumentados, as tonsilas são as amígdalas inflamadas, ele estava com a temperatura baixa e nos exames foi revelado que ele tinha criptococose e FIV positivo, que é uma doença viral bastante grave entre os felinos, né? Começamos com a medicação apropriada para essa fase, ele melhorou, tanto melhorou que depois de um tempo ele começou a fazer uma dermatite, quer dizer, ele começou a expelir, começou um processo de cura, né? E o remédio teve que ser mudado por causa disso, mas esse gato está vivo até hoje, tá? Ele foi tratado já faz uns 2 anos. Muito bem, este também foi uma explosão de doença crônica. Esse animal tinha uma alteração neurológica muito marcada, ele era muito bravo, sempre foi muito bravo, mas ele começou a apresentar sintomas neurológicos, tá? Fraqueza dos membros posteriores, tosse,
a língua ficava roxeada, entramos com a medicação naquele momento. Ele continuou evoluindo, ele teve cegueira, vertigem, ele não conseguia ficar em pé, tá? E entramos de novo com a medicação apropriada para isso. E após os 10 dias dessa medicação, ele voltou com coceira no ouvido, né? Mas ele já estava enxergando, e se ele conseguia coçar o ouvido é porque ele não caía mais de tão tonto que ele estava, né? Continuava bravo, tá? Depois de 15 dias, tinha desaparecido totalmente a tontura, normalizou o apetite, estava enxergando, sem vertigem mais, tá? E aí ele deu continuidade com a nova medicação. Esse cachorro está muito bem também, faz um bom tempo que não medicamos ele, não teve mais necessidade, ele conseguiu se recuperar muito bem desse quadro. Então é isso. Eu me coloco à disposição de quem tiver interesse, dúvidas, curiosidade. Estou totalmente à disposição e gostaria de conversar com todos que se predispusessem a isso, tá bom? Muito obrigada e boa tarde.